Olá, muito bom dia a todos, meus queridos amigos, meus irmãos. Que Jesus nos abençoe nessa quinta-feira maravilhosa. Vamos agradecer a oportunidade de estarmos aqui, agradecer a Deus, a Jesus, aos bons Espíritos, a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, pela oportunidade. Vamos gravar mais um capítulo da Gênese, o segundo capítulo desse livro, desta obra, Gênese Kardeciana. Capítulo 2, Deus. Vamos falar desse Deus maravilhoso. Espero que todos tirem proveito desse vídeo, desse aprendizado, dessa leitura da Gênese. Vamos fazer 15 minutos. Capítulo 2. Deus. Existência de Deus, da natureza divina, a providência, a visão de Deus. Existência de Deus. Sendo Deus a causa primeira de todas as coisas, o ponto de partida de tudo, o eixo sobre o qual repousa o edifício da criação, é o ponto que importa considerar antes de tudo. É princípio elementar que se julgue uma causa por seus efeitos, mesmo quando não se vê a causa. Se um pássaro, cortando o ar, é atingido por um chumbo mortal, julga-se que um hábil atirador o feriu, embora não se veja o atirador. Não é, pois, sempre necessário ter visto uma coisa para saber que ela existe. Em tudo é observando-se os efeitos que se chega ao conhecimento das causas. Um outro princípio, também elementar, passado ao estado de axioma, por força de verdade, é que todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente. E se perguntasse qual é o construtor de tal engenhoso mecanismo, o que se pensaria daquele que respondesse que se fez por si mesmo? Quando se vê uma obra-prima, obra de arte ou de indústria, diz que isso deve ser o produto de um homem de gênio, porque uma alta inteligência deve ter presidido a sua concepção. Não obstante, julga-se que um homem deveu fazê-la porque se sabe que a coisa não está acima da capacidade humana, mas não ocorrerá a ninguém dizer que saiu do cérebro de um idiota ou de um ignorante, e ainda menos que seja o trabalho de um animal ou o produto do acaso. Por toda parte reconhece-se a presença do homem por suas obras. A existência dos homens antediluvianos não se provaria somente pelos fósseis humanos, mas também e com igual certeza pela presença nos terrenos dessa época de objetos trabalhados pelos homens, um fragmento de vaso, uma pedra talhada, uma arma, um tijolo, bastarão para atestar sua presença pela grosseria ou pela perfeição do trabalho, se reconhecerá o grau de inteligência e adiantamento daqueles que o realizaram. Se, pois, encontrando-vos em um país habitado exclusivamente por selvagens, descobrirdes uma estátua digna de Fídias, não hesitareis em dizer que os selvagens, sendo incapazes de tê-la feito, deve ser a obra de uma inteligência superior a deles. Pois bem, lançando os olhos ao redor de si sobre as obras da natureza, observando a providência, a sabedoria e a harmonia que presidem a tudo, reconhece-se que não há nenhuma delas que não sobrepasse o mais alto alcance de inteligência humana, desde que o homem não pode produzi-las. É porque são produto de uma inteligência superior à humanidade, a menos que se diga
que há efeitos sem causa. A isto, alguns opõem o seguinte raciocínio: as obras ditas da natureza são o produto de forças naturais que agem mecanicamente em consequência das leis de atração e de repulsão. As moléculas dos corpos inertes se apregam e se desagregam, se agregam e se desagregam sob o império dessas leis. As plantas nascem, brotam, crescem e se multiplicam sempre do mesmo modo, cada uma em sua espécie, em virtude dessas mesmas leis. Cada indivíduo é semelhante àquele do qual saiu. O crescimento, a floração, a frutificação, a coloração estão subordinados a causas materiais, tais como o calor, a eletricidade, a luz, a umidade, etc. Ocorre o mesmo com os animais. Os astros se formam pela atração molecular e se movem perpetuamente em suas órbitas pelo efeito da gravitação. Essa regularidade mecânica no emprego das forças naturais não acusa uma inteligência livre. O homem movimenta seu braço quando quer e como quer, mas aquele que o movimentasse no mesmo sentido, desde o seu nascimento até a morte, seria um autômato. Ora, as forças orgânicas da natureza são puramente automáticas. Tudo isso é verdade, mas essas forças são efeitos que devem ter uma causa, e ninguém pretende que elas constituam a divindade. São materiais e mecânicas, não são inteligentes por si mesmas, e isso é ainda verdade, mas são postas em ação, distribuídas, apropriadas para as necessidades de cada coisa. Por uma inteligência que não é a dos homens, a apropriação útil dessas forças é um efeito inteligente que denota uma causa inteligente. Um pêndulo se move com a regularidade automática, e é essa regularidade que lhe dá o seu mérito. A força que o faz assim agir é toda material e nada inteligente. Mas o que seria desse relógio se uma inteligência não houvesse combinado, calculado, distribuído o emprego dessa força para fazê-la caminhar com precisão? Do fato de que a inteligência não está no mecanismo do relógio e de que ela não é vista, seria racional concluir que não existe? Ela é julgada pelos seus efeitos. A existência do relógio atesta a existência do relojoeiro. A engenhosidade do mecanismo atesta a inteligência e o saber do relojoeiro. Quando o relógio vos dá, no momento próprio, a informação de que tendes necessidade, jamais veio ao pensamento de alguém dizer: eis um relógio bem inteligente. Ocorre o mesmo com o mecanismo do universo. Deus não se mostra, mas se afirma pelas suas obras. A existência de Deus é, pois, um fato adquirido, não somente pela revelação, mas pela evidência material dos fatos. Os povos selvagens não tiveram revelação e, não obstante, creem instintivamente na existência de um poder sobre-humano. Veem coisas que estão acima do poder humano e delas concluem que provém de um ser superior à humanidade. Não são mais lógicos do que aqueles que pretendem que elas se fizeram sozinhas. Da natureza divina. Não é dado ao homem sondar a natureza íntima de Deus. Para compreender Deus, nos falta ainda o sentido que não se adquire senão pela completa depuração do espírito. Mas se o homem
não pode penetrar sua essência, sendo a sua existência dada como premissa, pode, pelo raciocínio, chegar ao conhecimento dos seus atributos necessários, porque, em vendo o que não pode deixar sem cessar de ser Deus, disso conclui o que deve ser. Sem o conhecimento dos atributos de Deus, seria impossível compreender a obra. Criação é o ponto de partida de todas as crenças religiosas, e foi pela falta de a elas se referirem como o farol que poderia dirigi-las, que a maioria das religiões errou em seus dogmas. As que não atribuíram a Deus a onipotência imaginaram vários deuses. As que não lhe atribuíram a soberana bondade dele fizeram um Deus ciumento, colérico, parcial e vingativo. Deus é a suprema e soberana inteligência. A inteligência do homem é limitada, uma vez que não pode nem fazer e nem compreender tudo o que existe. A de Deus, abarcando o infinito, deve ser infinita. Se supusesse limitada em um ponto qualquer, poder-se-ia conceber um ser ainda mais inteligente, capaz de compreender e de fazer o que o outro não faria, e assim sucessivamente até o infinito. Deus é eterno, quer dizer que não teve começo e nem terá fim. Se houvesse tido um começo, teria saído do nada. O nada não sendo nada, nada pode produzir. Ou bem ele haveria sido criado por um ser anterior, e então esse ser é que seria Deus. Se lhe supusesse um começo ou um fim, poder-se-ia, pois, conceber um ser tendo existido antes dela, ou podendo existir antes dele, ou podendo existir depois dele, e assim sucessivamente até o infinito. Deus é imutável. Se estivesse sujeito à mudança, as leis que regem o universo não teriam nenhuma estabilidade. Deus é imaterial, quer dizer que a sua natureza difere de tudo o que chamamos matéria. De outro modo, não seria imutável, porque estaria sujeito às transformações da matéria. Deus não tem forma apreciável pelos nossos sentidos. Sem isto, seria matéria. Dizemos a mão de Deus, o olho de Deus, a boca de Deus, porque o homem, não conhecendo senão a si mesmo, se toma por termo de comparação de tudo o que não compreende. Essas imagens, onde se representa Deus, sob a figura de um velho de longas barbas, coberto com um manto, são ridículas. Têm o inconveniente de rebaixarem o ser supremo às mesquinhas proporções da humanidade, daí a emprestar-lhe as paixões da humanidade e dele fazer um Deus colérico e ciumento. Não há senão um passo. Deus é todo-poderoso. Se não tivesse o supremo poder, poder-se-ia conceber um ser mais poderoso, e assim sucessivamente, até que se encontrasse o ser que nenhum outro poderia superar em poder, e este é que seria Deus. Deus é soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela nas pequenas coisas como nas maiores,
e esta sabedoria não permite duvidar nem da sua justiça, nem da sua bondade. O infinito de uma qualidade exclui a possibilidade da existência de uma qualidade contrária, que a diminuiria ou anularia. Um ser infinitamente bom não poderia ter a menor parcela de maldade, nem o ser infinitamente mau ter a menor parcela de bondade. Do mesmo modo que um objeto não poderia ser de um negro absoluto com a mais leve nuance de branco, nem de um branco absoluto com a menor mancha de negro. Deus não poderia, pois, ser, ao mesmo tempo, bom e mau, porque então, não possuindo nenhuma nem outra destas qualidades, no grau supremo, não seria Deus. Todas as coisas estariam submetidas ao capricho e não haveria estabilidade para nada. Não poderia, pois, ser senão infinitamente bom ou infinitamente mau. Ora, tendo em vista que suas obras testemunham a sua sabedoria, sua bondade e sua solicitude, é preciso disso concluir que, não podendo ser ao mesmo tempo bom e mau sem deixar de ser Deus, ele deve ser infinitamente bom. A soberana bondade implica na soberana justiça, porque se agisse injustamente ou com parcialidade em uma só circunstância, ou com relação a uma só das suas criaturas, não seria soberanamente justo e, por consequência, não seria soberanamente bom. Está aí mais uma leitura da Gênese kardeciana, do capítulo 2, Deus, Daremos prosseguimento na próxima semana. Amanhã é sexta-feira, vou fazer quinta e sexta, isso amanhã novamente. Nós gravamos mais um capítulo, quinta e sexta. Segunda-feira e terça-feira eu gravo em áudio o livro Céu e Inferno. Não percam, as segundas e as terças-feiras em áudio Céu e Inferno. Quinta e sexta nós gravamos em vídeo a Gênese kardeciana. Um abraço a todos, que Jesus os proteja e abençoe a cada um de vós. Um bom dia a todos.